Fala, Estoicos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Cine Estoico, um podcast onde nós unimos cinema e filosofia para refletir sobre os grandes filmes da história. Hoje nós vamos falar sobre Encontros e Desencontros, ou Lost in Translation, de 2003, dirigido pela Sofia Coppola e estrelado por Bill Murray e Scarlett Johansson. É um filme silencioso, íntimo e profundamente humano sobre duas pessoas que, apesar de estarem cercadas por milhões de outras pessoas, se sentem completamente sozinhas, seja no lugar onde elas estão, no momento da vida em que se encontram, mas principalmente dentro de si mesmas também. Para mim, esse é um filme sobre insatisfação existencial, sobre a sensação de estar vivendo uma vida que parece não se encaixar, como sobre um encontro inesperado pode nos lembrar de quem nós fomos ou de quem ainda nós podemos ser. Então, se você é novo aqui no canal, já se inscreve e deixa o seu like para fortalecer a divulgação. Então, já pra gente começar, Chico, o que você achou do filme e por que Lost in Translation continua tão atual quando falamos sobre pessoas que não sabem exatamente onde deveriam estar? Rapaz, filmaço, hein, cara. Eu não conhecia o filme, aí fui pela tua indicação, né? E é um filme muito legal, é um filme já parecido com as coisas que eu gosto de assistir, né? É um filme um pouco mais devagar, ele tem muito significado, é diferente do último filme, dos últimos filmes que a gente viu. O último foi o Frankenstein. Paddington. Isso aí. O Frankenstein tem muito simbolismo. Tem. Aqui tem muito significado, muita coisa com bastante significado, mas não tem tanta simbologia assim ali. E é legal, né? A gente vê como as pessoas elas vão se modificando e como a gente, né? Eu não sei se você pegou isso, mas eu vi no Bob, né? Como ele foi sendo absorvido pela carreira dele ao ponto dele, sei lá, ele foi para lá para fazer uns comerciais e você vê que ele não estava conectado com aquilo de forma alguma, que ele estava fazendo ali só por fazer. Pra ganhar os 2 milhões dele, né? Foi pra ganhar o dinheiro dele, não tinha propósito ali no trabalho dele, né? Isso aí. E você falou sobre os momentos da vida ali, porque o filme fica atual. O Jean-Paul Sartre tem um conceito que fala disso, né? Se não me engano, é o da má fé. Quando você está dentro de algo que você não está de verdade ali, né? E por vezes a gente pode estar passando por isso no nosso trabalho, né? A gente vai lá, assina carteira para fazer determinada coisa, ou assina um contrato. Hoje tem diversas maneiras de contratação, né? E você simplesmente vai entregando ali o que as pessoas estão pedindo, fazendo o que a galera quer. No final, o filme acaba fazendo a propaganda mesmo, porque tem aquele uísque que tem de verdade, né? Um uísque até bem caro para comprar aqui no Brasil. Acho que é o Ebic, né? Que é aquele uísque. E acaba fazendo a propaganda de verdade, né? Pro uísque. Mas... E você vê o vazio nele, porque ele já não quer mais... Por vezes eu me pego numa situações dessa, coisas que eu fazia no passado que eu achava legais, e eu penso assim, pô, tem que voltar a fazer isso. E na realidade você não quer voltar a fazer nada daquilo, né? Você não tem força para voltar a fazer aquele negócio que você fazia no passado, sei lá, jogar bola, ou ir andar de bicicleta, ou jogar um jogo de videogame, ou vou voltar a assistir anime. Um montão de vezes eu falo que eu vou voltar a assistir anime com força e não consigo. Eu fico pensando, pô, será que eu quero realmente voltar? Toda essa parada que eu vivi ali, os eventos. Nostalgia, né? Será que aquilo não era um negócio daquela época, daquele momento? Hoje eu não me conecto mais com isso da mesma forma. Será que eu tenho medo de mudar a imagem que eu tinha das séries que eu gostava, dos animes que eu gostava, ou perceber coisas diferentes, né? Agora eu já não sou mais tão jovem e de repente eu consigo perceber um monte de furo no roteiro que tem, né? As histórias que eu mais gosto tem um monte de furo no roteiro ali que a gente não tem muito como explicar. Entrar de novo em contato com a fanbase, que é enjoado pra caramba. Não sei se eu tenho força para fazer isso. E fica claro no Bob, né? Isso aí, ele não consegue entrar em contato nem com a família dele mais. Não. Ele tenta falar com a mulher, a mulher, na hora que ele quer falar, a mulher não tá com muito tempo para ele. Na hora que a mulher tá falando, ele tá meio enrolado ali e ela acaba percebendo que ele não quer falar com ela, fala, pô, tá num horário ruim. E tem a diferença do Uso.
do fuso, né? E realmente isso acontece nos relacionamentos, né? Ponto de você, sei lá, você tá no meio-dia, a outra pessoa tá na meia-noite. Então, talvez isso signifique essa distância que o casal estava sofrendo lá. Né? É uma coisa que quem viaja há muito tempo, por vezes, vai acontecer isso com alguém da família, né? Não sei, eu trabalho viajando, as pessoas mais próximas eu costumo estar junto sempre, né? Meu filho, minha esposa, os meus pais, a minha irmã, mas o pessoal primo, minha avó, é muito difícil eu conseguir encontrar com ela, ao ponto de parecer que você nem pertence mais àquela mesma família, você está totalmente fora do que está acontecendo ali e a gente vê isso acontecendo com ele, né? Eu acho que ele, falando um pouco sobre o relacionamento dele com a esposa, eles cometem um erro que, pra mim, é um erro, né? Que quando você tem filho, você esquece do casal. O casal acaba ficando em segundo plano em relação ao filho. E eu acredito que deva haver um equilíbrio muito maior. Até porque um dia aquelas crianças vão crescer, vão sair de casa e o casal vai voltar a existir. E se você, aqui no Brasil, sei lá, a criança vai sair de casa ali com seus 18 para 25 anos, mais ou menos, que é o tempo dela entrar numa faculdade e tal. É, então você vive 18 a 25 anos esquecendo que você tem uma esposa ou esquecendo que você tem um marido e vivendo em função de um filho. Quando esse tempo passa, a criança vai embora, tu não tem mais um relacionamento. E eu vejo isso acontecer com muita gente, cara. Muita gente que depois de, não sei, de 20 anos não gosta mais do marido, não gosta mais da esposa, porque esqueceu. Esqueceu dele, entendeu? Então eu acho muito perigoso quando o casal tem um filho e o mundo se gira só em torno da criança. Claro que a criança precisa ali de todos os cuidados, principalmente nos primeiros anos é muito complicado, mas acho que o casal não pode esquecer nunca deles, né? E o Bob, ele e a esposa esqueceram. Ele fala, pode se divertia muito, a gente viajava, ela vinha comigo nesses trabalhos, e depois que a gente teve filho, ela só quer ficar com o filho, né? Ela não quer mais, não pensa mais nele. Então, eu acho que eles se distanciaram. E aí tu vê ele tendo algumas atitudes bem danosas, né? Eu não lembrava, é a segunda vez que eu assisto o filme, eu não lembrava que ele traía a esposa. Não lembrava, não. Eu acho que talvez, assim, é zoado o que ele faz lá com a Scarlett Johansson, dá um beijinho e tal. Também acho bem errado. Mas ali, a gente pode até entrar depois nesse assunto de se tem algum amor ali, se tem alguma coisa sexual, ou se é algo mais, sei lá, né? Se eles têm meio que uma pena um do outro ali. Não sei o que você captou disso. Mas eu não lembrava dele traindo, assim, pesado, digamos assim, né? Com aquela cantora do hotel. E tu vê que ele é um homem ali numa crise de meia-idade, como a personagem da Scarlett Johansson fala, né, Charlotte. É, e realmente você vê que ele tá perdido de propósito também. Eu acho que a gente fala bastante de propósito aqui no podcast. Ele tá perdido de propósito, ele não sabe mais o que faz na vida dele. A Charlotte é aquela pessoa nova que acabou de se formar, deve estar ali nas suas casas de 20 e pouquinhos anos. Num relacionamento bem satisfeito. Eu não sei se você sabe. Eu escolhi Lost in Translation pra gente gravar hoje e Her pra gravar semana que vem, porque a Sofia Coppola e o Spike Jonze, eles foram casados e dizem que esse é um filme da Sofia Coppola sobre o término do relacionamento deles. E 10 anos depois, o Spike Jonze fez Her, teoricamente em resposta a Lost in Translation, sendo um filme sobre o término do ponto de vista dele. Então, assim, eu não sei o que você acha dessa questão aí de relacionamento. Eu acho que é um ponto bem forte também do filme. O que você acha aí do relacionamento do Bob, o relacionamento da Charlotte, também que o namorado dela, pela visão dela, é bem escroto mesmo, sabe? O cara deixa ela de lado na viagem. Quando ele fala que vai descer pra tomar um drink lá com a amiga ddele, que é atriz. Ela fala, então também vou. Aí ele, quer ir?
tipo, ele não queria que ela fosse, né? Então ele é bem babaca também. O que que tu achou desse, o que que tu captou dessa questão de relacionamentos do filme? Então, no relacionamento da Charlotte, ela, ela tá vivendo um vazio muito grande, né? Ela diz que acabou de se formar, né, em filosofia. Ela não sabe exatamente o que ela quer fazer. Ela tentou ser artista, tentou fazer uns negócios que não deu certo, né? Tentou fotografar também, tentou fazer algumas coisas aí, Escritora? escrever, e não funcionou. E no relacionamento dela, você vê, ela tá sempre ali tentando aparecer pro marido dela, né? Seja fisicamente, aparecendo, andando na frente dele seminu o tempo todo, e ele não reage, não olha para ela, não fala nada, não diz nenhum elogio. Seja conversando com ele, ela tenta conversar com ele, mas ele tá sempre falando das coisas do trabalho, que é outro ponto também, que é importante, né, nos relacionamentos, porque as pessoas, quando estão jovens ali, estão no início das suas carreiras profissionais, essa pessoa, por vezes, ainda está apaixonada pelo que está fazendo, e aí coloca aí o trabalho na frente de tudo, né? Ele estava o tempo todo querendo fazer coisa de trabalho, fotografar, e falava para ela o tempo todo das coisas que estavam acontecendo no trabalho. Trabalho como identidade, né? Coisa que eu acho que a Isso gente já aí. falou aqui em algum momento. Isso aí. Fica a E dica aí de livro pro pessoal, Vestígios do Dia. Já indiquei pro Chico aí nas últimas semanas. Livraço que fala sobre isso, quando você vive uma vida onde você coloca o trabalho como sua identidade. Como fim, né? Não como meio. então, e ele me parece que pode acontecer com ele lá na frente a mesma coisa que aconteceu com o Bob, né? Porque a partir do momento em que é, você está ali trabalhando, você está vivendo o trabalho e as oportunidades elas estão se mostrando para você, você de certa forma tem uma correlação entre o teu desejo de estar atuando na sua área de interesse e o interesse de quem contrata te colocar para fazer os trabalhos. Mas pode acontecer de no futuro a fotografia dele já não ser tão atual, as coisas que ele faz já não ser mais interessantes, os novos artistas que ele é fotógrafo de celebridade, né? As novas celebridades parecem não se interessar pela maneira dele de trabalhar e ele ficar para trás. E aí o que ele vai fazer? Quando ele tiver a idade do Bob, ele vai entrar na mesma furada que o Bob tá. Aquele vazio, aquela coisa assim, ele perder a conexão com o próprio trabalho. E aí, se a tua vida é ter identidade com a sua atividade laboral, né? Quando ela some, você some também como identidade, como pessoa, e você fica perdido. E, e Por isso que acaba muita que... gente fica ferrado quando se aposenta, né? Exatamente, exatamente. Morre rápido, morre em 5 anos. Isso aí, isso aí. Inclusive, era fácil aposentar todo mundo no passado, porque acontecia isso com grande frequência, né? Não só É, porque a pessoa ficava com mal porque o trabalho acabava, porque o trabalho era desgastante, mas geralmente o pessoal parava, já estava sem condições mesmo. tava acabado. Mas, falando da situação do Bob com a cantora, você vê que é um negócio que a vida dele está tão perdida que o que acontece lá é algo tão assim, pueril, tão volátil, que ele não consegue se recordar do que aconteceu. Ele fica assustado de quando ele descobre que a mulher dormiu com ele. Né? E outra coisa interessante, né? O filme ele mostra cenas te dá um indício de que aquilo aconteceu, mas ele não mostra a cena do ato em si. Não, não. E mesmo assim ele consegue te transmitir o que aconteceu, né? Então a Sofia Coppola teve uma sacada legal de conseguir contar a história sem precisar ser totalmente explícita na questão das imagens. E aí acontece uma situação até curiosa, porque até ali, por mais que eles tinham uma certa proximidade ali que sugeria uma certa tensão sexual entre eles, aquilo não ficava totalmente explícito, parecia uma amizade, assim, uma aproximação, um encontro de almas, né? De almas vazias, muito mais do que uma questão ali que precisa se solucionar na condição carnal. Mas a gente vê que ela fica enciumada, fica triste, quando ela identifica que tem uma pessoa no quarto dele, né? Talvez ela até saiba que é a cantora. E aquilo fica tão esquisito, né? Porque ele toda noite via a cantora, o filme inteiro ele não demonstrou nenhum interesse por ela. Não é.
E foi uma coisa assim que aconteceu. Ele tá tão perdido na vida que qualquer coisa que se apresente, ele tá dentro. Então, me colocou em dúvida até a amizade que ele tinha com a Charlotte. Se ele realmente estava se aproximando dela ou se ele só estava deixando se levar porque estava chato demais ali viver, né? Parece que era isso mesmo, né? Então, Ele preencheu um vazio nele, né? isso aí, isso aí. Porém, o filme vai avançando e tem uma outra coisa curiosa. Eu fiquei com a sensação de que teve também uma situação sexual entre eles dois. Porque tem um momento em que ele vai pro quarto dela, no dia seguinte aparece o quarto desarrumado e depois ele fala que deixou o casaco lá com ela. Sim. Pede para ela trazer. Eu acredito que possa ter rolado alguma coisa lá, mas o filme, de novo, não mostra explicitamente e parece que a intenção é essa. Aquilo não foi importante para a relação que eles tiveram. Uhum. E aí tem o final, né, cara? Quando eles vão embora ali, ele ia embora mais cedo. Ele não ia lá eu não sei se você assistiu o filme só em inglês, né? Só em inglês. Então, a tradução é muito boa, cara, a dublagem, porque eles colocam algumas coisas assim no meio ali para ficar caricato. No começo do filme tem o diretor lá que tá botando ele para fazer o comercial, O começo né? é muito engraçado. O começo é muito engraçado, cara. Então, aí Lá de amor. começa a falar um monte de coisa pra ele. Pá, 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 pá. Aí a minha tradutora falou assim: ele falou pra você olhar pra câmera. Quer dizer, ele falou só isso mesmo? Tem certeza que ele só falou isso? Ele tá falando um tempão, ele só falou isso. E aí ele faz no final o que a mulher, a tradutora tá dizendo, né? Mas aí eles colocam assim, quando chega o pessoal japonês que não fala inglês, que não consegue comunicar com ele, a galera traduz assim. Tem uma hora que vai uma mulher lá no quarto dele e tenta, sei lá, dar um golpe nele. Ela fala, a dublagem fica: lasga a meia, o que lasga? Lasgar. Lasgar é o quê? É engraçado, cara. E quando ele tem que ir no talk show, o pessoal da dublagem falou assim: cara, você não pode perder, cara. Tu tem que ir lá nesse talk show. O cara é o Jô Soares do Japão. Jô Soares, É o Jô Soares imaginei. do Japão. É o Jô Soares do Japão. Ele falou que é o Jô Soares do Japão e tal. Uma sacada que os caras tiveram pra colocar ali, Mandou isso não bem. tá no texto original, né? Mas Não, é John Carson, alguma coisa, é um outro a dublagem apresentador famoso. A dublagem em português do Brasil é uma das É melhores que muito tem no mundo, boa. cara. Você vê isso em alguns animes, né? E quando você compara com os animes em outras dublagens sem ser a japonesa, você vê a qualidade do trabalho dos atores do Brasil, né? O Chaves eu não consigo nem ver ele com. Não, tem que ser É português. impossível, porque a voz dos personagens em português combina mais com o personagem do que a voz original dos caras. Então, assim, é muito bom o trabalho de tradução desse filme, cara. Eu assisti ele parte em inglês e depois eu mudava para ver o que estava acontecendo em português, voltava um pouquinho o filme. Depois você pode fazer isso aí, você vai achar engraçado. Vou fazer, eu baixei do áudio, então. E isso combina muito com o ator, né? Que ele sempre foi um humorista ali que trabalha com a cara séria, né? E isso bate perfeitamente com o filme. E no final, quando ele tá indo embora, ele meio que encontra ela lá no meio do pessoal andando e acaba sendo fácil encontrar ela ali, porque tem outra coisa que fica muito interessante no filme, é que assim, a cidade ela é totalmente colorida, cheio de tela, um monte de coisa piscando, mas eles estão sempre cinza, né? Eles estão sempre sem cor, eles estão sempre ali meio vazios, né, tristes, e eles são muito diferentes do pessoal. Ele está sempre tentando comentar com a esposa como a cultura lá é diferente, como as coisas são diferentes. Ele encontra ela, que dá para ver que de longe ela é uma pessoa muito diferente de todas as outras que estão andando ali, que aí coloca mais significado ainda no filme, a sensação de deslocamento, de vazio, de não pertencimento, né? O filme se passar em Tóquio a sacada muito boa. E ele fala alguma coisa com ela que a gente não sabe o que é, parece que ela fica feliz ali, né? E a interpretação da Scarlett Johansson é espetacular. Ela é uma atriz muito boa, muito boa. Sabe Você quantos anos pode. ela tinha? Não Nesse sei. filme? 19, cara.
19, cara. Você vê a maturidade dela como atriz, ela consegue, através de um olhar, ela transmitir pra você a tristeza, a alegria, a esperança, e assim, faz tudo quanto é tipo de filme que você colocar, ela consegue atuar muito bem. É incrível, é uma atriz espetacular. E você consegue ver meio que ela brilhando um pouco ali, eu não sei, a gente não sabe o que ele diz, né? Ele fala alguma coisa ali que fica no ar, a gente não vê a solução dos relacionamentos, né? A gente sabe ali que o filme é relativamente autobiográfico, então a gente sabe que o relacionamento terminou, né? Pelo menos o da menina. Sim. E é legal, cara, um filme. Não sei se é para todo mundo, porque é um filme meio devagarzão, né? Você precisa. Hoje eu acordei bem cedo, né, cara? Eu assisti o filme agora às 4 da manhã, ver o filme de madrugada dá um clima legal. Talvez eu possa tentar fazer isso também, porque aí o cinza daí, o dia nascendo, acho que casou bacana. Filme bom, cara. E tem um outro filme da Sofia Coppola que eu gostei também, que é o Virgens Suicidas. Não sei se você já assistiu. Esse não. É um filme legal também, cara. É um filme Ela é legal. boa diretora, cara. Ela não é Boa boa diretora. atriz, mas ela é boa diretora. Boa diretora, cara. E esse filme foi premiado aí, quase deu o Oscar de melhor ator, ganhou o melhor roteiro original, porque o roteiro é muito bom mesmo. A Sofia sabe montar bons roteiros, é uma boa diretora. Eu gosto dela On The Rocks. Eu não sei como fica em português, mas eu gosto também. Mas tem um outro ponto, cara, que a gente abordou superficialmente aqui, a gente já falou em outros vídeos também, que é sobre a solitude, né? A solidão. E tirando a parte da traição, eu me vi muito, sabe, dele, porque você já tá viajando aí, acho que desde o ano passado, acho que o ano passado todo tu já tava viajando a trabalho, né? Vai completar 3 anos. E eu acho que você, por exemplo, foi, sei lá, ter uma amizade um pouco mais forte fora do horário de trabalho agora, né? Então, assim, durante o horário do trabalho, a gente tem contato com outras pessoas, a gente conversa e tal. É, lá também eu passo por isso. Sei lá, tem um corintiano lá que fica me sacaneando, a gente fala de futebol. É, tem a galera da Petrobras que às vezes aparece, a gente fala sobre alguns assuntos interessantes e tal. Mas às vezes muito falando de trabalho, né? E. Mas quando sai do trabalho, no máximo tu janta ali com outra pessoa, fala um pouquinho, mas. E eu vi essa solidão dele, eu falei, caraca, cara, eu passo muito por isso, sabe? Eu não passo pela tristeza que ele passou, talvez porque eu ainda tenha 32 anos. Então, eu chego do trabalho, vou na academia, depois volto, vou jantar, aí fico lendo, fico vendo uma série. Mas eu sinto que eu fico gastando logo meu tempo. Eu falo assim, nossa, eu tenho que ocupar minha cabeça de alguma maneira pra eu dormir, pra chegar o dia seguinte, eu ir pro trabalho, eu volto fazer tudo de novo até o ponto de eu voltar pra casa. E pra tu ainda é mais difícil, né? Porque volta e meia tu não volta pra casa na semana. Pelo menos eu ainda voltava na sexta. Então, e ele pelo menos também tinha a volta da casa dele marcada, né? Mas tu vê essa solidão, assim, quando a gente viaja, né, cara, trabalho, é algo que eu passei muito esse ano e, e eu identifiquei bastante, sabe? Assim, por mais que eu não tenha a tristeza dele e a crise de meia-idade, porque eu não tô lá com meus 50 e poucos anos, mas eu vi, assim, esse ano minha vida acontecendo em 2 vezes bastante, porque eu queria que eu acabasse logo a semana pra eu chegar no final de semana e estar com a minha família. É complicado, cara, porque. E o tempo demora a passar. Quando você volta pro hotel, as coisas fechar. E eu fico no centro da cidade, cara. Dá 5h30, fechou tudo. Né? Um monte de prédio, comércio, tudo fechado, uma praça que não tem ninguém. Uma padaria fecha às 6 horas da tarde. Você ficar até 6h30, você não consegue tomar um café quando você, quando você retorna. Né? E os dias vão ficando longos. Aí a importância de você
ter um diário, você escrever, para você ver como as coisas estão passando, você ter uma atividade produtiva, tipo a leitura, como você falou. Às vezes é até difícil você ter ânimo de fazer as coisas que você gosta. É Mas difícil. É difícil você não cair na armadilha de ficar em rede social. E, tipo, porque assim, eu caía. Hoje eu reduzi bastante. Mas eu caía muito na armadilha de assim, tô cansado, não tô com concentração pra ler. Eu vou ficar aqui vendo mais besteiras e dando mais risadas na rede social. Então era muito fácil, cara. Eu caí nisso e passar a noite toda até dormir em rede social. eu consegui me livrar um pouquinho de uma maneira meio drástica, não apaguei, deletei os aplicativos do telefone, tirei a senha do celular, do computador, então quando eu tenho que entrar ali, eu tenho que botar a senha de novo. É só aquele negócio de ter que fazer toda a burocracia de autenticar em 2 Já fatores, desisto, né? eu já desisto. Mas mesmo assim, por vezes eu não estava fazendo isso, mas abri o Google e ficava vendo uma notícia aleatória, porque o Google, o próprio o Chrome, se você abrir, ele vai te sugerir notícias. Aham. Aí você fica vendo as reportagens nada a ver. No fim, também funciona no mesmo esquema da rede social, de te alimentar com alguma coisa ali. E às vezes até pior, porque você lê uma manchete, fica na cabeça, fica com preguiça de abrir, não lê o que está lá dentro, e fica com aquela coisa do bait, e você não sabe se realmente aconteceu aquilo, você começa até a ficar numa paranoia meio esquisita. Mas é importante conseguir ficar feliz na própria companhia, né, cara? E suficiente na própria companhia para evitar cair nesse tipo de enrascada. Da sua companhia ser tão chata que você não se suporta mais. E ao ponto de, assim, de você não gostar de você de uma forma que você já não consegue mais ver beleza em nada. Então é pesado, cara. É vazio demais. O filme é interessante, mas é um filme que talvez seja interessante revisitar daqui a uns anos. Né? Não é um filme para você ficar lendo todo dia, mas ver etapas diferentes. Talvez se eu tivesse assistido esse filme no fim da adolescência, eu teria pescado ele de forma diferente, teria me identificado mais com o personagem da Scarlett Johansson, com a Charlotte, ou com o marido dela, né, que está totalmente absorvido pelo trabalho e acontece, né, ele some de uma hora para outra, vou passar 3 dias fora, o que acontece com quem está totalmente absorvido pelo trabalho, você É. desaparece da vida da sua família, dos filhos, de quem gosta de você, aquele vazio que fica quando tem aquela pessoa que está na tua família que desapareceu por causa do trabalho. Então filme com muitas camadas, interessante, gostei, filmaço. Não, muito bom. Então, se vocês chegaram até aqui, deixe uma sugestão de filme aqui pra gente gravar também. Semana que vem vamos gravar o complemento, então. Vamos assistir Her. E temos o desafio, cara. Temos um desafio porque eu viajo semana que vem, então a gente tem que tentar gravar durante a semana de novo. Mas a gente vai se ajustando aí. Não, a gente obrigatoriamente tem que gravar no meio da semana. É. Porque se ficar Ah, pro... sábado tem a final da Libertadores e domingo talvez você seja ninguém. Se ganhar, talvez eu não seja ninguém, porque eu não vou ter condições de levantar cedo no domingo. E se perder, eu não quero ver a cara de ninguém. Então, tem Justo, que ser justo. no meio da semana, obrigatoriamente. É isso aí, beleza, pessoal. Vejo vocês na próxima. Falou, pessoal. Até mais.